Já sentiu aquela pequena fraqueza ao levantar-se da cadeira? Aquele momento em que o braço parece não ter a mesma força de antes para segurar as compras do supermercado? Ou talvez aquele medo silencioso de escorregar e cair, porque os músculos já não respondem com a mesma agilidade. É uma realidade dolorosa que muitos de nós começamos a enfrentar depois dos 60, 70 e até bem mais tarde. Uma perda gradual, mas constante, da nossa força muscular que parece inevitável, quase como uma sentença da idade. As tarefas diárias que antes fazíamos sem pensar tornam-se desafios, e a nossa independência começa a sentir o peso dessa diminuição. A verdade é que a sociedade muitas vezes nos diz que perder músculo é apenas parte do envelhecimento, algo que temos de aceitar. Mas e se eu lhe dissesse que isso não tem de ser verdade para si? E se existisse uma maneira simples, acessível e surpreendentemente eficaz de não só parar essa perda, mas até mesmo de a reverter, devolvendo-lhe a força e a vitalidade que pensava ter perdido para sempre? Neste vídeo, vamos mergulhar no poder de um alimento incrivelmente subestimado, um verdadeiro herói silencioso que pode ser o seu maior aliado na luta contra a perda muscular. Vamos desvendar como este alimento, aliado a algumas estratégias práticas e fáceis de implementar, pode ajudá-lo a reconstruir músculos, a sentir-se mais forte, a ter mais energia e, acima de tudo, a recuperar a sua liberdade e qualidade de vida. Mesmo aos 75 ou mais, prepare-se para descobrir verdades surpreendentes e conselhos práticos que pode começar a usar hoje mesmo. Fique comigo até o fim, porque o que vou revelar pode verdadeiramente mudar a sua vida e a forma como encara o seu envelhecimento. Vamos desvendar o nosso primeiro e mais poderoso aliado na inversão da perda muscular. Um alimento que, apesar de simples e presente na maioria das nossas cozinhas, é muitas vezes negligenciado ou, pior ainda, mal entendido em termos do seu verdadeiro potencial. Estou a falar dos ovos. Meus amigos, sim, dos ovos. Pode parecer demasiado simples para ser verdade, mas o humilde ovo é uma verdadeira potência nutricional. Um tesouro de proteínas de altíssima qualidade que o seu corpo, especialmente o seu corpo maduro, implora por receber. A chave para a sua eficácia reside na sua composição. Um ovo é uma fonte de proteína completa, o que significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir por si próprio, e que são absolutamente cruciais para a construção e reparação muscular. Entre estes aminoácidos, há um que se destaca como um verdadeiro ligar para a síntese de proteínas musculares, a leucina. E os ovos são ricos em leucina. Pense nos seus músculos como uma casa que precisa de tijolos novos constantemente para se manter forte e em pé. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar os tijolos que comemos para reparar e construir essa casa muscular. Este fenômeno é conhecido como resistência anabólica. É aqui que os ovos brilham. A leucina presente nos ovos age como um sinal potente que ajuda a superar essa resistência, estimulando o processo de construção muscular de forma mais eficaz do que outras fontes de proteína. Imagine que a leucina é a chave que abre a porta para que os seus músculos possam absorver e utilizar os outros aminoácidos e começar a reparar e crescer. Além de serem uma fonte excepcional de proteína e leucina, os ovos são carregados com outras vitaminas e minerais vitais para a saúde muscular e geral. Pense na vitamina D, que desempenha um papel crucial na função muscular e na saúde óssea. Muitos de nós, especialmente os mais velhos, temos deficiência de vitamina D,
Os ovos oferecem uma boa dose, e a vitamina B12 essencial para a produção de energia e a função nervosa, que também tende a diminuir com a idade, e a colina, um nutriente importante para a saúde do cérebro. Tudo isto num pequeno pacote, super acessível. Mas eu sei o que muitos estão a pensar, e o colesterol, durante anos. Fomos bombardeados com a ideia de que os ovos aumentavam o colesterol e eram prejudiciais ao coração. No entanto, a ciência moderna e revisões abrangentes mostraram que, para a maioria das pessoas saudáveis, o consumo moderado de ovos não afeta negativamente os níveis de colesterol no sangue. De facto, o colesterol alimentar tem um impacto mínimo no colesterol sanguíneo para a maioria. E os ovos podem até aumentar o colesterol bom, HDL. Claro, se tiver condições médicas específicas. É sempre prudente conversar com o seu médico. Mas para a grande maioria, desfrutar de ovos diariamente é uma estratégia nutricional excelente e segura. Então, como podemos integrar este superalimento na nossa dieta diária para colher os seus benefícios máximos? A recomendação geral para adultos mais velhos que procuram combater a perda muscular é aumentar a ingestão de proteínas. Para o efeito dos ovos, estamos a falar de talvez 2 a 3 ovos por dia. Sim, parece muito, mas os benefícios são imensos. O pequeno almoço é um momento ideal para incluir ovos. Que tal uns ovos mexidos com uns espinafres? Ou uma omelete recheada com queijo fresco e ervas aromáticas? Ou um simples ovo cozido? Perfeito para levar para um lanche a meio da manhã ou da tarde. A versatilidade dos ovos é um dos seus maiores trunfos. Podem ser cozidos, escalfados, estrelados, em tortilhas, em quiches. As opções são infinitas e adaptam-se a qualquer refeição. Vou dar-lhe um exemplo real. Uma amiga minha, a dona Celeste, de 78 anos, que antes sentia uma fadiga constante e dificuldade em levantar os netos. Ela começou a incluir 2 ovos cozidos no pequeno almoço e um omelete ao jantar, 3 a 4 vezes por semana. Depois de alguns meses, ela notou uma diferença notável na sua energia e na sua força. Não era magia, era ciência a trabalhar a seu favor. Os seus músculos, finalmente, estavam a receber os tijolos e o sinal de que precisavam para se reparar e fortalecer. Não subestime o poder deste alimento acessível e delicioso. Os ovos podem ser a pedra angular da sua estratégia para reverter a perda muscular e recuperar a sua independência. Mas os ovos são apenas o começo. Para maximizar os seus benefícios e realmente sentir a diferença, precisamos de olhar para outros pilares importantes da sua saúde que trabalham em conjunto com a nutrição para fortalecer o seu corpo e a sua mente. Agora que compreendemos o poder inegável dos ovos como o seu principal aliado contra a perda muscular, é fundamental perceber que este alimento milagroso não atua sozinho no vazio. Para que os seus músculos realmente floresçam, precisamos de criar um ambiente onde eles possam prosperar. Isso significa olhar para outros hábitos e alimentos que complementam e amplificam o efeito dos ovos. O primeiro pilar, absolutamente crucial, e que trabalha de mãos dadas com a ingestão de proteínas, é o movimento, especialmente o exercício de resistência. Pode estar a pensar, exercício, mas já não tenho idade para isso, e os meus joelhos doem. Entendo perfeitamente. E é exatamente por isso que é tão importante desmistificar este conceito. Não estamos a falar de levantar pesos pesados ou de ir para um ginásio cheio de jovens. Estamos a falar de movimento intencional que desafia os seus músculos de forma segura e progressiva. Para adultos mais velhos, o exercício de resistência pode ser tão simples como levantar-se e sentar-se de uma cadeira várias vezes.
Usar uma banda elástica para exercitar os braços e as pernas. Ou até mesmo usar garrafas de água como pesos leves. O importante é criar uma pequena sobrecarga que estimule o músculo a crescer e a adaptar-se. Pense nisso, a proteína que come com os ovos são os tijolos, mas sem um arquiteto que os coloque no lugar certo. Esses tijolos não vão construir uma parede. O exercício é o arquiteto, quando você desafia os seus músculos, mesmo que suavemente. Está a enviar um sinal claro para o seu corpo. Preciso de músculos mais fortes. Este sinal, combinado com a proteína dos ovos, é a receita perfeita para a síntese de proteínas musculares. Comece devagar, talvez 10, 15 minutos, 2 a 3 vezes por semana. A segurança é primordial. Por isso, faça movimentos lentos e controlados. Se sentir dor, pare. A consistência é mais importante do que a intensidade. Verá que, com o tempo, a sua força aumentará. E as tarefas diárias que antes eram difíceis tornar-se-ão mais fáceis. O segundo hábito, muitas vezes subestimado, é a hidratação. Parece tão simples, mas a água é vital para quase todas as funções do corpo, incluindo a muscular. Os seus músculos são cerca de 75% água. A desidratação, mesmo que ligeira, pode levar à fadiga muscular, cãibras e uma diminuição da sua força e desempenho. Já sentiu aquele cansaço inexplicável a meio do dia? Pode ser apenas sede. Além disso, a água ajuda a transportar nutrientes essenciais, como os aminoácidos dos ovos, para os seus músculos e a remover os resíduos metabólicos. A regra geral é beber água ao longo do dia, não apenas quando sentir sede, pois a sensação de sede diminui com a idade. Tenha sempre um copo de água por perto. Comece o dia com um copo de água e tente beber um copo antes de cada refeição. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou hortelã, também contam. Lembre-se, os seus músculos agradecem cada gole. Em seguida, não podemos ignorar a vitamina D. Falamos um pouco dela quando mencionamos os ovos, mas a sua importância merece mais destaque. A vitamina D, conhecida como a vitamina do sol, é mais do que apenas um nutriente para os ossos. Ela desempenha um papel crucial na função muscular. Níveis adequados de vitamina D estão associados a uma melhor força muscular, um menor risco de quedas e uma melhor recuperação muscular. Como a sua pele se torna menos eficiente a sintetizar vitamina D com a idade, e a nossa exposição solar pode ser limitada. É algo a que devemos prestar atenção. Além dos ovos, pode obter vitamina D de peixes gordos como o salmão e a sardinha. Mas, para muitos, um suplemento de vitamina D, sob orientação médica, pode ser necessário, especialmente nos meses de inverno. Uma dose diária de sol seguro, cerca de 15-20 minutos, nas horas de menor intensidade, também é um ótimo aliado. Para além dos ovos, a diversificação das suas fontes de proteína é fundamental. Embora os ovos sejam excelentes, variar a sua ingestão de proteínas garante que recebe um espectro mais amplo de nutrientes e mantém as refeições interessantes. Pense em incluir peixe, como o bacalhau ou a sardinha, que são básicos na nossa dieta e ricos em proteína e ômega 3, carne de aves, como frango ou peru, carnes vermelhas magras, laticínios como iogurte natural ou queijo fresco, e leguminosas como lentilhas, grão de bico e feijão, que são ótimas opções para pratos mais econômicos e nutritivos. A ideia é distribuir a sua ingestão de proteínas ao longo do dia, em vez de consumir tudo numa só refeição. Por exemplo, ovos ao pequeno almoço, um iogurte ou queijo fresco ao lanche, e peixe ou carne ao almoço e jantar. Esta estratégia ajuda a otimizar a síntese de proteínas musculares durante todo o dia.
Agora que compreendemos a sinergia entre alimentação rica em ovos, movimento regular, hidratação adequada, vitamina D e diversificação de proteínas. Há um último pilar que é frequentemente negligenciado, mas que tem um impacto profundo na nossa capacidade de reconstruir e manter a massa muscular. E na nossa vitalidade geral, este último pilar, muitas vezes esquecido na correria do dia a dia ou subestimado na sua importância, é o sono de qualidade. Pode estar a perguntar-se: o que é que o sono tem a ver com os meus músculos? A resposta é absolutamente tudo. O sono não é apenas um período de descanso, é um período de reparação e regeneração, enquanto dormimos profundamente. O nosso corpo está a trabalhar arduamente, libertando hormonas cruciais para o crescimento e a reparação muscular, como a hormona de crescimento. Se o seu sono é constantemente interrompido ou insuficiente, os seus músculos não têm o tempo nem os recursos necessários para se reparar adequadamente após o exercício ou o desgaste diário. É como tentar construir uma casa sem dar tempo para o cimento secar entre as camadas de tijolos. A falta de sono de qualidade também pode afetar negativamente os níveis de outras hormonas importantes, como a testosterona nos homens e mulheres, que desempenha um papel na manutenção da massa muscular e pode aumentar os níveis de cortisol, a hormona do estresse, que pode levar à degradação muscular. Além disso, quando estamos privados de sono, a nossa energia diminui, a nossa motivação para nos exercitarmos cai, e as nossas escolhas alimentares tendem a ser menos saudáveis, procurando alimentos ricos em açúcar para um impulso rápido de energia. Tudo isto cria um ciclo vicioso que sabota os seus esforços para reverter a perda muscular. Então, como podemos melhorar a qualidade do sono? Comece por estabelecer uma rotina de sono regular, indo para a cama e acordando à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Crie um ambiente de sono tranquilo, escuro, fresco e silencioso. Evite ecrãs de televisão, telemóvel ou tablet pelo menos 1 hora antes de deitar, pois a luz azul pode interferir na produção de melatonina, a hormona do sono. Tente relaxar antes de dormir com um banho morno, lendo um livro ou ouvindo música suave. Evite cafeína e álcool perto da hora de deitar. E lembre-se que a atividade física regular, que mencionamos anteriormente, não só ajuda os músculos, mas também promove um sono mais profundo e reparador. Pequenas mudanças nos seus hábitos de sono podem ter um impacto gigantesco na sua energia, no seu humor e, crucialmente, na sua capacidade de construir e manter músculos fortes. Recapitulando tudo o que aprendemos hoje, percebemos que reverter a perda muscular não é uma tarefa impossível. Mesmo que a idade avance, não é uma sentença da qual não se pode escapar. É uma jornada que começa com escolhas conscientes e diárias. E o segredo principal reside no poder subestimado de um alimento simples, os ovos. Estes pequenos tesouros nutricionais, ricos em proteínas completas e especialmente na leucina, atuam como um gatilho para a construção muscular, dando ao seu corpo os tijolos e o sinal de que precisa para se fortalecer. Mas o sucesso não depende apenas dos ovos. Eles são o início. Vimos que, para maximizar os resultados, é essencial combiná-los com outros pilares de uma vida saudável. O movimento, mesmo que suave e adaptado às suas capacidades, é o arquiteto que organiza esses tijolos, enviando um estímulo direto para os seus músculos crescerem. A hidratação adequada mantém os seus músculos funcionais e os nutrientes a fluir. A vitamina D, seja do sol ou de suplementos, é um regulador crucial para a força e a saúde óssea, e a diversidade na sua ingestão de proteínas, incluindo peixe,
carne magra e leguminosas, garante que o seu corpo receba todos os nutrientes de que precisa. Finalmente! O sono de qualidade é a oficina secreta onde a reparação e o crescimento muscular realmente acontecem, recarregando o seu corpo e a sua mente para o dia seguinte. Não é preciso ser um atleta para recuperar a sua força e vitalidade. Cada pequeno passo conta. Cada ovo que come, cada vez que se levanta da cadeira, cada copo de água que bebe, cada noite bem dormida. Estas não são apenas dicas, são os alicerces para uma vida mais plena, mais independente e mais feliz. Imagine-se a ter a força para pegar nos seus netos sem receio, a levantar as suas compras com facilidade, a desfrutar de caminhadas longas sem cansaço excessivo. Imagine a liberdade de não ter medo de cair, de se sentir confiante no seu próprio corpo novamente. Essa é a realidade que está ao seu alcance. Lembre-se, a sua idade é apenas um número. A vitalidade é uma escolha diária, uma decisão de cuidar de si e de investir na sua saúde. Você merece viver com força, com alegria e com total independência. Comece hoje a sua jornada para uma vida mais forte e plena. Se este vídeo trouxe valor para a sua vida, se o inspirou a fazer pequenas mudanças, por favor, deixe o seu gosto. Ajuda-nos a alcançar mais pessoas que precisam desta informação. E mais importante, partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. Que receitas com ovos adora? Que desafios enfrenta? A sua história pode inspirar outros. E não se esqueça de subscrever o canal para não perder mais dicas valiosas para viver a sua melhor vida em qualquer idade. Juntos, podemos construir uma comunidade mais forte e saudável. Muito obrigado por ter ficado comigo até o fim. Cuide-se e até breve.